Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, à live de hoje. É como eu tenho dito sempre, aqui falamos da Bíblia e aqui falamos conselhos, estamos passando experiências e aprendendo da vida o que é necessário para que saibamos, né, e sigamos em frente, né? Hoje, nós vamos falar sobre a necessidade que temos de Deus na nossa vida, de ter Deus na nossa vida. Porque muitas vezes o turbilhão dos acontecimentos nos leva a perder o tempo, tanto que podendo nos esquecer até de nós mesmos. Por quê? É tanta coisa que a gente tem que pensar que termina a nossa vida passando e nós esquecemos de viver, né? Aí a pessoa olha para trás, né? Diz, poxa, ainda vai lembrar, se é um homem, vai lembrar que brincou de carrinho, né? Que tudo vai ficando gravado. As mulheres que teve aquela boneca, aquela coisa, né? Que ela mais gostava. Mas vai ficando tudo só na recordação. Porque se você quiser voltar a reviver essa situação, é impossível, né? É impossível. Então, se você acertou, continua acertado. Até para outra vida. Não tem fim. Tudo o que Deus construiu aqui na Terra, quando se trata de termo de vida, é infinito. Viu? É infinito. Obras, pode não ser infinita o produto que foi fabricado. Ele tem um prazo de validade. Mas as obras, sendo boa ou sendo más, elas são ambas infinitas, certo? Por isso que precisamos de tempo para analisar se o que estamos fazendo é certo, se for, vai permanecer. Ou se estamos fazendo o contrário, porque se for, também está gravado e vai permanecer. Viu? E muitas vezes a pessoa tem aquela história, isso já passou, larga a mão disso, não precisa nem se pensar nisso mais. Triste, né? Pois não passou, não. Passou o prazo dela permanecer em volta de você, no seu caminho, mas ela está guardada no tribunal da vida, certo? Quando, surpreendentemente, ela pode voltar ainda nessa vida para cima de você. E você até dizer, poxa, mas como esse algo que está acontecendo comigo agora parece com aquele do tempo lá que a minha avó ainda era viva, né? Como parece? Não, não só parece. São partes, talvez um pouco esmigalhadas, que veio cruzar com você novamente nesse espaço, nesse universo da sua vida. Por isso que a Bíblia
afirma por muitas vezes que tudo que plantar, certamente colherá. Você pega qualquer semente e enterra no chão. Pode passar 1 milhão de pessoas por cima que ela não vai saber que tem uma sementinha ali. Tá coberta, né? Às vezes até você mesmo erra o local onde você plantou. Mas se ela for uma semente que está perfeita para fertilidade, para o seu nascimento, ela vai nascer. Aí você mesmo vai dizer, olha aqui, eu estava procurando o lugar que eu tinha posto a semente, era ali, mas olha aqui onde é que ela nasceu. Não, ela nasceu no lugar certinho que você pôs. Quem errou o lugar que plantou foi você. Você errou. Mas ela não. Ela é uma vida. E a vida é infinita. Vivendo bem ou mal, passando dessa galáxia para outra, que as pessoas a chamam de morte, e Jesus chama diferente, totalmente diferente, passou da morte para a vida. Olha só aí a contradição, certo? Vai seguindo. E a gente, nessas encruzilhadas da vida, vamos nos encontrando esses alvos. E aquela plantinha não saiu do seu lugar, aquela sementinha. Mesmo que passou 1 milhão de pessoas por cima, ou você mesmo perdeu o local que plantou. Pode esperar que só se algum inseto, alguma coisa, né, porque faz parte da vida, destruí-la. Ao contrário, ela vai mostrar para você que você me põe foi aqui, ó, não foi aí onde você pensava que estava. E assim é que leva as pessoas à falta de aprendizagem, vão plantando. Falando no sentido espiritual, é claro. Sem ter certeza nem da qualidade da semente. E só depois que nascer, né? Eu conheci, não é uma história, foi acontecido, eu não conhecia a pessoa totalmente, mas o meu pai, ele chegou a conhecer a pessoa. Ele saiu fora do Brasil e lá ele viu uma pastagem linda. E ele perguntou que como era o nome daquele capim. Passaram para ele o nome daquele capim que estava plantado ali. E só passou a parte que interessava ele dizer, ele não passou os acontecimentos. Ele disse, olha, esse capim ele é tão tremendo que se você jogar ele num matagal, num cerrado, ele nasce e termina matando todas as outras plantas e forma um pasto. Certo que enquanto ele novinho, alguma criação ele ainda comia, né? Mas depois não, porque ele tinha, me parece que um certo amargo, e as criações não gostavam dele. E ele dava semente como nenhum outro capim. E quem trouxe esse capim, ele era apelidado de Cassiano. Não sei se era apelido ou se era nome. Aí trouxe e jogou um pouquinho lá na fazenda deles, praguejou toda a fazenda, lascou-se tudo. E outros, vendo como era bonito, caiu na mesma que ele. Pegou semente e foi levando. Eu sei que essa praga desapareceu. Tem muitos anos que eu não vejo em lugar nenhum. Vinha o vento, a semente em forma de algodão saía voando e nascendo para o mundo afora. Igualzinho esses caramujos que trouxeram da África. Foi espraguejando tudo. Aí puseram o nome de capim Cassiano. Né? Coloim, capim André, que foi outro que caiu na jogada também, um tal de André. E foi pegando os nomes do cara. Olha, as nossas ações dão nome
a nossa vida. Tudo que plantar certamente ceifará. O resultado chega, o resultado vem. Ah, não, mas para mim não vem, porque eu tenho, né, sabedoria, eu tenho jogo de cintura, eu sou o cara. Porque se eu precisar, eu corro para cá, que eu me viro, eu busco ajuda dali e eu vou sair bem. Coitado. Não é assim que funcionam as coisas. Não é como queremos. Para isso tem o Deus do universo, Criador de todas as coisas, que não admite de forma alguma que o homem se meta nas suas programações. O homem pode entrar, mas como invasor. O que fazem com o invasor quando invade a sua propriedade? Que só você tem o direito. Você chama a polícia, né? Você vai procurar punir esse elemento, ou você mesmo, perdendo a cabeça, tá a tragédia formada, não é isso? E por que nós temos que querer que Deus nos aceite do jeito que nós somos? O propósito dele, desse resgate, é colocar-nos em um lugar excelente, mas depois que nós passar por aquela passagem bíblica que o ourive faz com o ouro, até tirar todas as impurezas, aí ele vai colocar numa galáxia que por ele é merecido, porque são muitas. Mas em uma vida só é impossível que isso aconteça. Porque a Bíblia exige que temos que ser santo como ele é santo. E aí? Já parou para pensar se você consegue ficar assim como ele exige? Que se você parar para pensar, você mesmo não precisa de ensinadores. Você vai chegar à conclusão, eu nunca vou conseguir ser santo como ele é santo. Aí pronto, está resolvido o problema. Agora, uma passagem aqui. Por mais que eu tentei desde criança, eu nem pensava em virar um santo. Isso aí eu achava muito forte. Mas para ficar melhor. O apóstolo São Paulo passou a vida tentando. Ele disse, é uma grande briga dentro de mim, do meu espírito com a minha carne. O que eu quero, de maneiras que o que eu quero fazer, isso não faço. E exatamente o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Será que eu sou, ou tem alguém maior do que o apóstolo São Paulo? Ele foi os seus erros lá passado, mas depois foi um grande apóstolo, que morreu, entregou a vida para recuperar os males que havia cometido. E ele disse, eu não consegui. Na hora de decapitá-lo, ele disse, terminei a carreira. Quer dizer, essa minha passagem aqui. E dessa passagem aqui, eu colocando nas minhas palavras, para ficar mais fácil o entendimento, eu só consegui guardar a fé. O que é fé? É esperança daquilo que nunca se viu e talvez nunca se espera que aconteça. Ele só conseguiu guardar a fé. Da passagem dele por aqui. Porque com essas palavras, buscado profundo, ele estava dizendo, olha, não consegui quase nada daqui. Sofri tanto, e quando eu for embora daqui, sem palavras, não precisa palavras para descobrir isso. Quando eu for embora daqui, porque eles vão me matarem agora, não vai levar dias nenhum. O que eu preguei aqui, o que eu falei, virou nada, acabou em nada.
E a prova está aí. Se ele pregou tanto tempo só coisas boas, Jesus fez coisas boas, não deveria esse mundo estar melhor? Não tinha que estar desenvolvendo, desenrolando, já que somos responsáveis pelos nossos próprios atos e não temos avalista para isso? A nossa única fonte é os ensinamentos de Cristo e as revelações do Espírito Santo. Ele não conseguiu levar. Ah, então ele não foi salvo? Não. Quem sou eu para falar alguma coisa, quem é salvo, quem não é? Tem alguém que arrisca, né? Tem alguém que é meio maluco, né? Que a Bíblia proíbe chamar de louco. Mesmo que seja, né? Mas tem algum maluco por aí, vou usar uma expressão assim, que não serve bem para tapar, que é quase a mesma coisa, né? Mas fazer o quê? Eu preciso explicar isso. Tem alguém aí que perdeu o juízo e está sabendo quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Mas a própria Bíblia está falando que vai haver um juízo final para cuidar de todas essas coisas. Você vê que loucura? Não é? Não é verdade? Então, agora, nós vemos aqui no livro de Salmos, no capítulo 63, alguém que estava preocupado e levando a sério. O rei Davi, embora errou demais. O rei Davi, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, e procura a santidade dele. Vamos ver se aí a gente encontra, a não ser através das orações. Veja o que ele aprontou, certo? Mas está a prova que um homem não pode decretar a vida do outro, porque se fosse eu para julgar Davi, eu dizia que com 600 mulheres, fora as concubinas, ainda matar o maior amigo dele para tomar a esposa. Eu diria, se fosse eu julgando, eu falava assim, reserva a ele o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Tem gente fazendo isso por aí, mas ele é o homem segundo o coração de Deus, hein? Isso significa que essa parte pertence ao Senhor nosso Deus e não a homens. Por isso Jesus falou, cai fora de confiar no homem, certo? Senão você vai tornar um maldito. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam com raiva de mim e falam, esse cara só bate contra as religiões. Não estou batendo contra religiões. Eu estou dando uma saída com o meu entendimento ao religioso. Mas não é a mesma coisa? Não. Ter uma religião como base e ser um religioso é outra coisa. Ser religioso, você é dono do próprio desastre que você causar e dono da sua libertação para a vida eterna. Você manda em você. Você não precisa de alguém que te domine e que não conheça nada quase acerca do que é real da vida espiritual. Mas ele disse assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Capítulo 63 do livro de Salmos. Eu te busco ansiosamente. Você sabe o que é a pessoa ficar ansioso? A busca de uma coisa, principalmente fica mais ainda se ele não conseguir. E ele buscava ansiosamente. A minha alma, a minha vida, que eles misturam a alma com o espírito, vou falar disso sempre. A minha vida tem sede de ti. Eu só vivo bem quando eu estou sentindo que o Senhor está comigo. Eu usei as minhas palavras aqui, viu? Meu corpo te almeja. Quando o Senhor, vou usar minhas palavras, está afastado de mim, o meu corpo carnal sente necessidade, porque sem o Senhor eu posso ficar doente, sem o Senhor eu posso ser atropelado, sem o Senhor os males me alcançam. Numa terra árida, exausta, sem água, no mundo
onde a gente já vive cansado de tanto ver coisa errada e não tem aquela coisa que mata essa sede de ficar melhor diante de Deus, ele refere como água. Verso 2: Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Eu paro, minhas palavras, e penso que a força que está em mim, ou poderá vir para mim, só vem com alto domínio se vier do Senhor, e não das leis da terra ou do homem diretamente. Os meus lábios te louvam. Eu só tenho desejo de falar o bem do Senhor como louvor, porque o Senhor me provou que o Senhor existe através das coisas que o Senhor o colocou aqui diante de mim, que são inegáveis. Verso 4. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Eu tomei uma decisão. Ele havia errado muito e agora estava recuperando. Eu vou bendizer o teu nome enquanto eu viver. Não adianta, vou usar minhas palavras, não adianta que alguém venha com chorumelas dizer que o caminho é esse, é para ali, faça isso, manda sua esposa fazer assim, quase que dono da nossa privacidade. Não. Eu coloquei no Senhor o meu desejo, a minha esperança, tendo confiança que daí do seu santuário o Senhor vai me enxergar em todos os instantes. Em teu nome levanto as mãos para o Senhor os meus aplausos. Para o Senhor, Deus dos exércitos. Colocando sempre um pouquinho das minhas palavras. Ao Senhor os meus aplausos. Porque o Senhor é merecedor, aí já volta para a Bíblia, de toda honra, toda é toda. Ninguém tem que ser doido para pensar que toda ainda sobrou o resto. Toda honra e toda glória ao Senhor pertence. Verso 5. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Eu sinto forte, eu sinto-se engordurado, não no termo de um obeso, é claro, forte por tomar essa atitude, que me tira o medo até dessa chamada morte. Eu sinto forte por essa ligação que tenho com o Senhor no santuário do Senhor. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Com júbilo. Como com júbilo? Porque eu tenho certeza que o meu louvor não é falso. Eu estou louvando a pessoa necessária e não estou dando honra a quem não tem honra. Como diz a Bíblia, dê honra a quem tem honra. E eu tenho sentido, dizia ele em outras palavras, eu considerando as minhas aqui, eu tenho me dado muito bem com isso, de tomar essa atitude. No meu leito, quando eu estou deitado, no meu leito, quando de ti me recordo, porque eu deito e fico assim pensando, Senhor, e em ti medito durante a vigília da noite. Eu acordo pensando no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, o meu viver para mim é Cristo, e se eu morrer é ganho. E sair de um lugar como esse, na situação que eu me encontro, lutando pela salvação, eu estou perfeito até com a morte, que é chamada. Porque tu me tens sido auxílio. Quando eu preciso e que sei que é 100% resolvido, se eu tiver o merecimento, só vem com essa pureza do Senhor. O Senhor vem ao meu auxílio quando eu chamo. À sombra das tuas asas, eu
canto jubiloso, confiança pura, quem habita no esconderijo do Altíssimo. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Eu sinto seguro. Porém, o que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas das terras. Até o verso 9. Mas se quiserem, pode continuar, porque falta pouco para chegar no 64 do livro de Salmos. Meu amigo, é assim. Me prove, ao contrário, outra pessoa, se tem outra segurança além desse Deus. Me prove. Me prove se em alguma circunstância houve quem conseguiu sair das piores enroscadas usando dinheiro. Me prove. Pessoas aí que carregou dinheiro em sacos, de gastar máquinas para ajudar a contar, enquanto alguém passava fome. Acompanhe a vida. Veja se Deus é com esse elemento, fazendo tais ações. É por isso que eu falo, eu tento com esse canal. É porque para falar mais mentira, chega. Para nos enganar mais ainda, por favor, chega. Mas para isso a decisão é sua e minha. Deus deu um livre-arbítrio, que é as nossas próprias decisões, que temos que analisá-las e ver se é propícia soltá-las e cuidar de nós mesmos. Porque não existe outro que você possa colocar a sua confiança a não ser no próprio Deus. E com o intermediário Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amigo ouvinte, deixe o seu like, compartilhe. Aproveita, você vai ganhar ponto com isso. Ajudar a salvar alguém é motivo de honra, é heroísmo. E você, com tão pouco, deixando o like, compartilhando, pode não servir para você, mas serve para outros, né? E se inscreva no canal se acha que convém, que compensa você, se está aprendendo alguma coisa, certo? Porque não tem nenhuma intenção de encher o mundo com um canal para honra minha. Senhor, meu Pai, nós o agradecemos e temos colocado o Senhor, com a tua misericórdia, como nosso auxílio. É o nosso socorro na hora da angústia, é o pão de cada dia na nossa casa, é a nossa defesa espiritual e material, e não há outro além de ti, Senhor. O Senhor mesmo disse que não há outro que eu conheço. Então, meu Pai, peço pelos ouvintes, pela saúde deles, pela vida deles, até mesmo o Senhor não é um Deus de negócio, mas nos negócios deles, na evolução da vida deles, para que se vivam melhor, e força para que espiritualmente eles cheguem ao patamar, à altura desejada. Em nome de nosso Senhor Jesus, agradecemos os santos anjos e ao Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.